A paz do Senhor, meus irmãos, aqui o professor Bruno, e hoje nós vamos dar início à matéria de Introdução à Teologia, ok? Estamos aqui direto do Centro Superior de Pesquisa Teológica, do Seminário Evangélico Boa Esperança. E aqui, mais uma vez, é o professor Bruno que vai estar com vocês dando a disciplina de Introdução à Teologia. Bem, meus amados irmãos, como os irmãos podem ver, estamos aqui em sala de aula, né? Essa vai ser uma aula online, você vai estar depois conferindo aí através das redes sociais do Seminário Boa Esperança. E hoje nós vamos começar com um assunto muito interessante, um assunto que vai despertar ou um assunto que vai introduzir as questões sobre teologia. Então, nós vamos tratar de questões como significado de teologia, divisões da teologia, tipos de teólogo, a necessidade de se fazer teologia e também vamos falar sobre a questão das ferramentas adequadas para se fazer a teologia. Então, meus irmãos, conforme nós colocamos aqui no nosso quadro, podemos ver aqui, ó, Introdução à Teologia, tá? Primeira coisa, vamos começar do básico, né? Lembrando que esta matéria é uma matéria introdutória, vamos estar dando um panorama geral, vamos estar fazendo uma síntese do que seria teologia, da sua importância e a forma de se fazer uma teologia correta, né? E principais ferramentas que o teólogo pode utilizar para tirar melhor proveito da missão de ser um teólogo profissional ou um teólogo formal. Primeiro, o conceito de teologia, muitas pessoas têm a falsa ideia de que teologia é algo que só pode ser produzida por acadêmicos, né? As pessoas acham que o teólogo ou a teóloga é aquele ou aquela que tem um doutorado, que tem um pós-doutorado ou pelo menos um mestrado, né? Alguém que está na universidade, né? Alguém já com uma idade mais avançada, mais experiência, cabelos brancos, né? Numa grande biblioteca e essa pessoa está produzindo textos, produzindo livros, produzindo material literário, acadêmico e acha que o teólogo é essa pessoa. Porém, conforme nós formos caminhando, conforme nós formos andando na nossa aula, na nossa matéria, que é a Introdução à Teologia, nós vamos perceber que o teólogo e a teóloga nada mais é do que a pessoa que está observando, analisando, fazendo um discurso ou dando uma opinião sobre Deus, sua criação e a relação de Deus entre a sua criação e ele. Nada mais do que isso. Então, basicamente, né, em palavras simples, todo aquele que se coloca a pensar, todo aquele ou aquela que se coloca a pensar sobre a pessoa de Deus, sobre quem é Deus, por que é que Deus faz certos tipos de coisa, sobre a natureza, sobre o ser humano, é um teólogo ou uma teóloga. É claro que existem níveis de teólogos, né? Mais à frente vamos explicar que existe desde o teólogo informal, né, até o teólogo acadêmico. Cada nível de teólogo vai aumentar o seu nível de conhecimento e vai aumentar a facilidade com que ele expõe as verdades teológicas. Mas vamos começar o conceito de teologia a partir da palavra, né? Vamos pegar a palavra teologia, que é uma palavra grega, ok? Teologia, um vocábulo grego, dividido em duas partes. A primeira parte é teos, Deus. E a segunda parte do vocábulo é logos, estudo ou discurso. Então, analisando a etimologia da palavra teologia, ou a raiz da palavra teologia, e dividindo as partes que compõem a palavra teologia, nós chegamos a um conceito básico de teologia que seria, literalmente, o estudo ou discurso a respeito de Deus. Então, teologia é o estudo ou o discurso a respeito da pessoa de Deus. É claro, irmãos, quando nós falamos estudo,
Nós não estamos querendo afirmar que o teólogo ou a teóloga vai conseguir falar tudo sobre Deus, ou vai conseguir explicar tudo o que Deus faz. Nós devemos nos lembrar que a teologia ela é feita por seres humanos. Por ser feita por seres humanos, ela tem as limitações humanas. Então, o teólogo não tem todas as respostas. Tá? Tem uma frase muito importante, muito interessante, de quem estuda teologia, que é a seguinte: nenhuma teologia é completa ou perfeita. Como assim? Por exemplo, a teologia dos calvinistas presbiterianos não é completa nem perfeita. A teologia dos batistas também não é completa nem perfeita. A teologia dos metodistas não é completa e nem perfeita. A teologia dos congregacionais não é completa e nem perfeita. A teologia dos pentecostais, principalmente assembleanos, também não é completa e nem perfeita. É a procura de descobrir o que Deus tem revelado. Então, por ser uma procura humana, está limitada aos defeitos e às limitações de qualquer ser humano. Então, teologia, basicamente, o discurso ou estudo a respeito da pessoa de Deus. Porém, nós estamos estudando num centro de pesquisa superior evangélico, assembleiano, e que prima por uma ortodoxia bíblica. Tá? A nossa teologia é uma teologia pentecostal, protestante, mas ela é mais ortodoxa. Então, a nossa teologia, feita aqui no Seminário Boa Esperança, é uma teologia que parte do texto bíblico para a aplicação. Gostaria de lembrar aos irmãos que não só evangélicos ou protestantes e católicos fazem teologia. Outra ideia errada é a questão de que só quem faz teologia é quem está na igreja, ou quem acredita em Deus, ou quem é evangélico ou protestante, ou quem é católico. Então, as pessoas têm a ideia errada de que fazer teologia é uma função de alguém que tenha uma crença ou fé em Deus. Nem sempre. Existem pessoas, existem teólogos e teólogas que não têm uma fé protestante, nem uma fé católica, porém estudam teologia, estudam a Bíblia Sagrada, estudam a história da igreja cristã, a história das religiões, estudam as manifestações religiosas. São professores, são acadêmicos, são estudiosos que trabalham com teologia, que fazem teologia, que vivem teologia, porém não têm uma fé, uma crença evangélica ou católica no texto sagrado. Tá? Então a teologia ela pode ser feita por qualquer pessoa que se propõe, que se coloca a analisar Deus e a sua revelação. Lembrando que a revelação de Deus ela é dividida em duas partes. A revelação geral, que é a revelação da natureza, do universo, conforme está no Salmo 19, os céus manifestam a glória de Deus. E o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Teologia natural. E existe uma outra revelação de Deus que nós chamamos de revelação especial. O que seria a revelação especial? A revelação especial é o texto bíblico, é o texto sagrado, conforme está em 2 Timóteo, capítulo 3, e versículo 16, que o apóstolo diz assim: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para instruir, para redarguir e para corrigir. Então, Deus revela pela natureza, chamada de revelação geral, e Deus se revela principalmente pela Bíblia, pelo texto sagrado, chamada revelação especial. Porém, baseado nesse fato, e a partir do entendimento de que a nossa visão é a visão mais ortodoxa, a visão mais bíblica, uma teologia mais próxima dos conservadores evangélicos, nós queremos afirmar, ou eu quero afirmar, eu como professor de introdução à teologia, quero afirmar que toda boa teologia começa a partir da Bíblia, ou começa a partir do texto sagrado. Por isso, eu coloquei aqui uma referência
de um texto sagrado, de um texto bíblico, que se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 10, do versículo 25 até o versículo 28, que é a passagem do bom samaritano. Tá? Lucas, capítulo 10, do versículo 25 ao versículo 28. Na passagem em questão, nós vamos lendo o texto, nós vemos que Jesus está a debater, Jesus está a discutir com um escriba, com o mestre da lei. Tá? E o mestre da lei, Jesus faz uma pergunta ao mestre da lei o mestre da lei pergunta a Jesus: como hei de fazer para herdar a vida eterna? Então, aquele doutor, aquele especialista da lei do Antigo Testamento hebraico, ele questiona Jesus, tá, sobre qual seria a forma de se obter a vida eterna. Aquela pergunta daquele homem é uma pergunta teológica. Tá? Mais à frente, vamos falar sobre as principais questões ou as principais perguntas que afligem o ser humano. Então, uma das perguntas essenciais da humanidade é: para onde nós iremos? Isso é uma pergunta filosófica e também uma pergunta teológica. Qual será o meu destino? Qual será o meu fim? Onde eu vou passar após desta vida? A pergunta teológica, a pergunta filosófica. Aquele mestre da lei questiona Jesus: como farei para herdar a vida eterna? Jesus diz para ele: como é que está escrito na lei? E como é que você lê? Na versão revista e corrigida. Na Nova Almeida Atualizada, ela assim: como é que está escrito na lei e como é que você entende? Ou seja, Jesus, ao ser questionado por um especialista ou por um teólogo profissional sobre qual é a resposta teológica para o fim da vida humana, para onde iremos nós, Jesus faz uma outra pergunta a ele. Jesus responde ao teólogo, aquele escriba, aquele doutor da lei, responde a pergunta daquele homem com outra pergunta. O escriba pergunta: como posso herdar a vida eterna? Jesus fala: como está escrito? O que é que o texto sagrado diz? E Jesus complementa a pergunta: e como é que você lê ou como é que você entende? Aí é a chave da nossa matéria: introdução à teologia. Ora, se já explicamos anteriormente, teologia é estudo ou discurso sobre a pessoa de Deus, a sua criação e o seu relacionamento com ela, eu preciso ir ao encontro de uma informação que me explique quem é Deus e que me explique como eu faço. Qual é o material informativo que nós temos sobre Deus, sobre as suas obras e o seu relacionamento com Ele? É a Bíblia Sagrada. Na Bíblia Sagrada, que é a revelação especial de Deus, vamos encontrar as respostas. Então Jesus responde a pergunta do escriba dizendo o seguinte: como está escrito? Ou seja, o que é que o texto diz? Porém, ele continua: qual é a sua interpretação? Como você lê, como você entende? Ou, trazendo para a nossa matéria, qual é a sua teologia a respeito do que está escrito? Então veja que, baseado no texto de Lucas, capítulo 10, do versículo 25 ao 28, nós podemos ver que Jesus basicamente afirma que teologia é o entendimento que nós temos sobre o texto bíblico. A forma com que nós lemos o texto, aquilo que nós entendemos do texto, será a nossa teologia. E a nossa teologia, ou a forma de nós entendermos o texto bíblico, vai refletir na nossa vida, ou na nossa prática cristã. Por isso, é muito importante que nós, estudantes da Bíblia, professores de escola dominical, cristãos em geral, tenhamos uma ideia correta do que significa teologia. É muito importante que nós, como cristãos, como estudantes
de teologia, possamos entender como funciona a teologia, que ferramentas eu posso utilizar para exercer uma boa teologia, né? Qual é a importância da teologia, por que eu preciso saber o que é teologia, por que eu preciso entender teologia, que diferença vai fazer na minha vida, tanto particular como acadêmica, como sentimental, como cristã, saber teologia ou não saber teologia, fazer boa teologia ou fazer uma teologia ruim. Então, todas essas questões envolvidas e a resposta a estas questões vão nos fazer entender a fundo o que é teologia. Bem, eu separei aqui duas frases retiradas do livro Iniciação à Teologia, de Roger Olson e Stanley Grenz, tá? Sobre teologia. Duas coisas importantes. Primeira coisa que os autores dizem aqui, abre aspas, a teologia é elaborada no contexto da cultura humana. A Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. E a revelação, ela é descendente, de cima para baixo. Revelação. Deus revelou a sua vontade através de sua palavra, e essa revelação, ela é descendente, de cima para baixo. Já a teologia é o esforço do ser humano para entender a revelação de Deus. Logo, se a revelação de Deus é descendente de cima para baixo, a teologia é ascendente, de baixo para cima. Então, lendo a frase do Millard Erickson, desculpe, irmãos, não é iniciação à teologia, não, tá? Desculpe, é introdução à teologia sistemática. Esta frase é do Millard Erickson, tá, irmãos? Vamos lá. A teologia é elaborada no contexto da cultura humana. A teologia é uma resposta, a teologia é uma interpretação, a teologia é uma explicação que o ser humano dará à revelação anteriormente dada por Deus. Deus decide se revelar e esse processo é de cima para baixo. O homem, recebendo a revelação que veio de cima para baixo, interpreta e explica esta revelação, e esta explicação ou esta interpretação nós chamamos de teologia. Ok? Então, a teologia é um esforço humano de baixo para cima para entender e explicar a revelação que lhe foi dada por Deus de cima para baixo. Por isso que a teologia é feita no contexto da cultura humana. Tá? Segunda frase importante do Millard Erickson, na sua introdução à teologia sistemática, é o seguinte: é primeiramente a palavra de Deus o conteúdo da teologia. Então, a base em que a teologia é feita é a revelação do texto sagrado. Por isso eu disse que toda boa teologia começa pelo texto bíblico, pelo texto sagrado. Por isso, a referência bíblica de Lucas 10, que é a passagem do bom samaritano, a discussão entre Jesus e o mestre da lei. Tá? Então, a boa teologia parte do texto sagrado, que é a revelação de Deus à humanidade. Ok? Então, para finalizar este primeiro tempo da nossa aula de introdução à teologia, eu gostaria de encerrar, porque existe um preconceito muito grande em relação à teologia, como se a teologia não fosse uma ciência, ou como se a teologia fosse uma ciência de segunda categoria. Bem, o que uma matéria, o que um campo de conhecimento precisa ter para ser considerado ciência? Existem regras, seja ciências humanas, psicologia, sociologia, antropologia, seja
ciências exatas, matemática, física, química, seja ciências médicas, seja medicina, odontologia, oftalmologia, todas estas ciências têm critérios, têm normas para que possa ser feita. Então, será que teologia é uma ciência? Será que a teologia é uma ciência em pé de igualdade com outras ciências? Sim. Quais são os 3 principais critérios para se fazer ciência, pesquisa? Primeiro, toda pesquisa, toda ciência precisa de um objeto de pesquisa. Qual é o objeto de pesquisa da Bíblia Sagrada, da teologia? Deus. Quando eu falo objeto, entre aspas, tá? Deus não é um objeto, nós sabemos disso. Mas o que a teologia pesquisa? Qual é o objeto da pesquisa da teologia? Deus. E a pesquisa é feita através da palavra, do texto sagrado do registro. Segundo ponto que toda ciência precisa ter para ser considerada uma ciência: método. Toda ciência precisa de um método. Qual é o método que a teologia faz para analisar o objeto, que é Deus? Ora, o método é o estudo do texto. A partir do estudo do texto, o teólogo consegue conhecer mais sobre o seu objeto. Então, a teologia tem o objeto de estudo, a teologia tem o método para estudar o objeto, que é o estudo do texto, e a última informação que toda ciência precisa ter é conclusões. Que tipo de conclusões nós chegamos? Bom, então, a teologia tem um objeto de estudo, que é Deus. A teologia tem um método de pesquisa, que é o estudo do texto. E a teologia, ela tem o resultado das pesquisas. O que são o resultado da pesquisa da teologia? São as produções literárias. As produções literárias, os livros, os dicionários, os comentários, né, as bíblias de estudo, as concordâncias bíblicas, as enciclopédias bíblicas, são resultado da pesquisa que foi feita sobre o objeto, que é Deus. Então, a teologia é uma ciência confiável, a teologia é uma ciência que tem objeto de pesquisa, a teologia é uma ciência que tem um método, e a teologia é uma ciência que tem conclusões acadêmicas. As conclusões acadêmicas, elas são importantes na teologia, e elas se manifestam pelas obras que são produzidas, sejam bíblias de estudos, seja dicionários, seja comentário bíblico, seja gramática de grego e hebraico, mapas de geografia bíblica. Toda essa produção faz parte de uma ciência, como qualquer outra. Então, não tenhamos esse preconceito de que a teologia é uma ciência menor ou não é uma ciência. A teologia é uma ciência como qualquer outra. A diferença é que o objeto de pesquisa da teologia é o Deus Todo-Poderoso, infinito, criador dos céus e da terra. E aí a ciência bíblica tem limites, né? Existe um teto, a gente bate no teto porque o ser humano tem limitações, e estas limitações se manifestam em nossa teologia. Espero que você tenha sido abençoado. Este é o nosso primeiro tempo. Daqui a pouco vamos estar no nosso segundo tempo da aula de introdução à teologia. Deus abençoe você e a sua família.